Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um encontro ao vivo aqui com vocês. Sempre uma alegria muito grande a gente poder ter esse espaço aqui de conversa. E hoje a gente tem um assunto interessantíssimo porque o homem mais rico do mundo parece que revelou mais um pouco dos seus estranhos segredos, né? E ele está aí muito bem empenhado, né, em garantir a vitória do ex-presidente Donald e parece que está tudo caminhando aí para que o seu plano seja efetivamente implementado. E parece que, com o que ele falou, nós percebemos e aprendemos que o plano dele é muito mais ousado do que originalmente nós imaginávamos. Vou explicar tudo para vocês aqui já já. Gostaria só de convidá-los a se inscreverem no canal, te convidar para dar o like. Você sabe que quando você dá o like, a plataforma entende que você está gostando do conteúdo e continua mandando para você. E além disso, também convidar para você se inscrever no canal. E é claro que você pode falar, mas Daniel, eu já sou inscrito no seu canal. Mas dá uma olhadinha para ver se a sua inscrição está ativa, porque você sabe que muitas vezes a plataforma faz umas peripécias e tira a inscrição das pessoas, tá? Então dá uma olhadinha aí, ver se a inscrição está certinha, se está tudo ok, para que a gente possa garantir aí que esteja tudo bem, tá bom? Então, meus amigos, sejam bem-vindos. Hoje o nosso tema aí, ó, Musk revelou de onde virá o anticristo. É, meus amigos, parece que ele revelou isso da forma mais estranha que a gente poderia imaginar. Isso porque ele deu uma entrevista algum tempo atrás, recente, né, para o Jordan Peterson. Você sabe quem é o Jordan Peterson? Jordan Peterson é um dos psicólogos mais famosos do mundo, talvez o intelectual público mais famoso do mundo hoje, e ele tem feito aí uma série de entrevistas, uma série de conversas interessantíssimas, trazendo aí conteúdos assim ímpares, né? Muito interessantes, muito importantes. E a entrevista com o Elon Musk foi uma dessas. Deixa eu só agradecer aqui o Mirler. Mirler perguntando se ouviu a notícia da Lockheed Martin recebeu 100 milhões de investimento da Força Aérea Norte-Americana para implementar um sistema de controle de drones nos F-35. A aeronave provou o seu valor. Não tinha visto essa notícia. Obrigado, tá, Mirler? Valeu pela força. Então, amigos, essa entrevista foi muito interessante. É uma entrevista longa, é uma entrevista aí que tem 2 horas e 14 mais ou menos de conteúdo, em que o Elon Musk abriu vários assuntos importantes. Eu, eu hoje estou generoso, né? Então vou colocar o link aqui da entrevista para vocês, tá bom? Ela está disponível lá na plataforma X e tá acesso para todo mundo, tá bom? Só você dar uma olhadinha. Obviamente, a entrevista está em inglês e para você entender, você vai ter que saber o inglês, né? Mas tá aí o link para vocês, beleza? Então, o que foi falado nessa entrevista? Essa entrevista e a parte que nos interessa, ela começa nos 20 minutos da entrevista, tá bom? A partir do minuto 20 desse vídeo, começa a parte que eu vou citar agora, tá bom? Então, no minuto 20, eles começam a falar sobre o Grok. Grok é a inteligência artificial da xAI, que é a inteligência artificial que o Elon Musk está desenvolvendo. O Grok ele é um chatbot, né, de conversação, de inteligência artificial generativa, né, que foi desenvolvido pela xAI, baseado nos famosos LLM, que são os Large Language Models, né, os grandes modelos de linguagem. Ele foi desenvolvido como uma iniciativa do Elon Musk para dar uma resposta ao surgimento do ChatGPT da OpenAI, né, que o Elon Musk cofundou. Não sei se você lembra disso, tá? O chatbot é anunciado, dizem que ele tem senso de humor, né? E dá acesso direto aos assinantes aos assinantes do X. E a gente vê aí o Elon Musk trazendo uma grande divulgação aí, trazendo em peso, né? Essa divulgação aí para a sua nova inteligência artificial e para a qual ele está investindo bilhões e bilhões de dólares. Um investimento pesadíssimo e batendo recordes aí da,
no desenvolvimento da inteligência artificial. Beleza? E aí, nessa entrevista que eu coloquei o link para vocês aí, no minuto 20, o Jordan Peterson perguntou onde era esse novo centro de desenvolvimento dessa inteligência artificial. E o Elon Musk respondeu que a nova fábrica ficava em Memphis, no Tennessee, tá? Eu não sei se você já percebeu, mas existem muitas cidades norte-americanas que têm nomes assim de cidades egípcias, né? Cidades do mundo antigo, né? Por exemplo, Filadélfia, né? Que era o nome de uma cidade hoje na Turquia, né? Tem muitas, tem muitas cidades norte-americanas que têm esses nomes estranhos. E Memphis é uma delas, Memphis no Tennessee. E foi nesse momento que o Elon Musk falou que a nova fábrica fica em Memphis, no Tennessee, que ele fez uma reflexão muito estranha. Porque ele disse o seguinte para o Jordan Peterson. Ele falou, Memphis, você sabe que é o nome da capital do Egito Antigo, né? E ele falou, é talvez de lá que sairá o novo Deus, o nosso novo Deus. Talvez seja de lá que nosso novo Deus virá, ok? Olha que interessante isso aqui, tá? A nossa reflexão toda de hoje é baseada nessa frase. Ele dizer que a nova fábrica da sua inteligência artificial fica em Memphis, no Tennessee, nos Estados Unidos, mas ele fazendo essa conexão entre Memphis dos Estados Unidos com Memphis do Egito, ele diz, talvez seja de lá que nosso novo Deus virá. E aí o Jordan Peterson falou, sério? Sério? Né? E o Elon Musk, de forma muito estranha, depois que ele falou isso, vai ser de lá de Memphis, no Tennessee, que era o mesmo nome da capital antiga, do Egito Antigo, que o nosso novo Deus virá, o Elon Musk começou a dar uma risada muito estranha, fora do script. Começou a. E o Jordan Peterson é um cara meio. Ele é meio estranho também, né? Ele é meio travadinho, ele dá umas gaguejadas, né? Ele dá umas rateadas e tal. E ele falou assim: olha só, eu queria, eu até queria que isso fosse engraçado, né? Mas não é engraçado. E aí o Elon Musk começa a rir, eu queria que isso fosse engraçado e tal. Aí assim, uma conversa muitíssimo estranha, né? Mênfis, de onde nosso novo Deus virá, que era a capital do Egito antigo, tá? Muito estranho. Então a gente descobriu que o novo projeto do supercomputador do Elon Musk está lá em Memphis, no Tennessee. Deixa eu passar para vocês algumas notícias sobre isso. Separei várias notícias legais aqui e interessantes para vocês. Deixa eu só compartilhar aqui, ó. Achei uma em português, mas essa notícia em português que eu encontrei, ela não está tão recheada de informações tão interessantes assim. Deixa eu colocar o link aqui para vocês, tá? 4 vezes o link. Deixa eu colocar uma vez aqui no Instagram para vocês. Deixa eu ver se eu consigo. No Instagram não dá para você clicar, mas pelo menos você vai ver o link, né? E nesse link aí você vai ver uma matéria sobre esse novo supercomputador de inteligência artificial que já fez o Elon Musk gastar uns 4 bilhões de dólares, né? Cerca de 20 bilhões de reais, mais ou menos, né? E ali ele está iniciando o treinamento com 100 mil GPUs da NVIDIA H100. Então, foi por isso, inclusive, que o CEO da NVIDIA falou, ó, o Elon Musk fez algo sem precedente, porque tudo que o que o pessoal conseguia fazer em um ano, ele fez numa semana. Então, o desenvolvimento da inteligência artificial Grok, do Elon Musk, está uma velocidade inacreditável. Separei uma outra matéria aqui para vocês do Bloomberg sobre isso, tá? Deixa eu colocar aqui o link para vocês. Aproveitem para pegar os links logo de primeira, que eu coloco os links uma vez só, tá? Nessa matéria da Bloomberg, essas outras agora todas que eu vou colocar estão em inglês. Diz em Memphis, supercomputador de inteligência artificial do Elon Musk desperta esperança e preocupação. Preocupação porque está soltando muita fumaça lá no meio ambiente, os moradores da região ali estão preocupados, tá? Agora tem uma matéria do Semaphore, que é um site de tecnologia também. O Semaphore, essa matéria diz, novo data center do Musk atinge um marco na inteligência artificial, devido à alta velocidade que ele tem conseguido aí, essas conquistas, esse desenvolvimento.
parece realmente que ele está com muita pressa, né, para poder botar sua inteligência artificial para operar em nível máximo, ok? Uma outra matéria aqui da CNBC, uma matéria já nesse caso aqui mais crítica, vai falar sobre esse novo data center do Elon Musk e vai dizer que xAI do Elon Musk é acusado de piorar a poluição de Memphis com turbinas a gás não autorizadas em data center, tá? Então nesse caso aqui já tem uma pequena crítica aí ao que o Elon Musk está fazendo, perfeito? Então, meus amigos, algumas matérias aí de referência para vocês. Agora, como vocês ouviram aí o que o próprio Musk disse que Memphis, que é uma cidade que fica no Tennessee, também agora é uma cidade que tem vínculo com o Egito Antigo, é muito interessante porque quando a gente olha na Bíblia, a cidade de Mênfis, que não é conhecida por esse nome, é conhecida pelo nome de Nof e o nome de Moth, são dois nomes diferentes. É, Quando a gente olha o que a Bíblia fala sobre Mênfis, é um símbolo das consequências de se afastar de Deus, um símbolo de engano e um símbolo de loucura, tá? Quando você olha, por exemplo, lá no livro de Isaías, a gente tem uma imagem aí, a gente tem uma passagem do livro de Isaías. Eu esqueci de anotar onde é que tá isso, meu Deus. E agora, como é que eu vou pegar? Deixa eu ver se eu consigo acessar aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou levantar rapidinho, que eu esqueci de pegar meu iPad, que hoje eu vou precisar mostrar algumas matérias para vocês. Só um segundinho aqui. Precisar mostrar algumas imagens para vocês, tá? Só um minutinho. Pegando o iPad aqui, tá? Começou um barulho estranho aqui. Ah, você não sabe o que aconteceu. Eu liguei meu barbeador sem querer. Doideira, hein? Voltando. Falei, meu Deus, que barulho é esse? Voltei. Deixa eu ver se as imagens que eu separei já estão disponíveis aqui. Porque daqui a pouco eu vou precisar mostrar algumas imagens importantíssimas para vocês, tá? Isaías 19:13 diz assim: as autoridades de Zoan perderam o juízo, e as cidades de Mênfis estão enganadas. Os governadores das províncias do Egito estão fazendo o povo do Egito errar o caminho, ok? Então, a cidade de Mênfis, no mundo antigo, ela tinha vários outros nomes. Um desses nomes, que era um nome egípcio bem complexo, significa a casa do espírito de Ptah, ok? Aí você pensa assim, o que é Ptah e o que é o espírito de Ptah? Por que a cidade de Mênfis, ela é... Por que a cidade de Mênfis ela é reputada como a cidade do espírito de Ptah? O pessoal tá fazendo brincadeira aqui com o meu barbeador. Eu vou ter que fazer uma propaganda sem querer de barbeador aqui para vocês, tá? Aqui, ó. É esse aqui, tá? Beleza? Esse barbeador aqui. Muito bom, por sinal. Tá? Então, o que significa esse Deus Ptah e o que significa a cidade de Mênfis ser a cidade do espírito de Ptah? Segundo os estudos, o Deus Ptah era o antigo Deus da criação, das artes, dos ofícios e dos negócios, ok? Só que o Deus Ptah, que era a principal divindade cultuada no Egito, também era chamado, prestem muita atenção no código agora, também era chamado de o arquiteto do universo. Ou seja, a cidade de Mênfis, no Egito, era governada pelo chamado arquiteto do universo. Você já ouviu essa expressão, né? A expressão arquiteto do universo, ela tem a ver com o olho que tudo vê, ela tem a ver com a quinta essência, ela tem a ver com o quinto elemento, ela tem a ver com a alquimia antiga, ela tem a ver também com, obviamente,
aquele que traz a luz do conhecimento. Tem a ver com a estrela de prata, tem a ver com a estrela de 5 pontas, tem a ver com a estrela que caiu do céu, tem a ver com, né, a Isaías 14:12. Então, o arquiteto do universo, que é diferente do dono da obra, né? O dono da obra contrata um arquiteto, contrata um calculista, contrata um engenheiro, contrata os peões da obra. Então, assim, um arquiteto do universo não é o dono do universo. É um cara que ajudou a construir o universo, que foi contratado pelo dono do universo, que é Deus, ok? Então, o fato da cidade de Mênfis ser governada pela divindade, que era conhecida como o arquiteto do universo, já diz muita coisa. Obviamente, nós temos uma conexão entre o deus Ptah e uma figura meio luciférica aí, que seria esse arquiteto do universo, ok? E aí, o que é interessante também é que, de acordo com a história, a cidade de Mênfis foi a primeira cidade do Egito Unido. Por que a gente está falando de Egito Unido? Porque, inclusive, a própria palavra hebraica para Egito é muito reveladora nesse sentido. Por quê? A palavra hebraica para Egito é no plural. Em hebraico você tem plural com IM no final ou plural com OT no final, tá? Então, a palavra hebraica para Egito é Mizraim. Então é uma palavra plural. Por quê? Porque o Egito ele era formado pelo Reino do Norte e pelo Reino do Sul. Eram dois reinos esses que se unificaram, formando Mizraim no plural. Então, isso é interessante. É uma história parecida com a história dos Estados Unidos da América. A gente sabe que os Estados Unidos tinham originalmente o quê? 13 colônias. E nessas 13 colônias, você tinha as colônias do norte e as colônias do sul. Houve uma briga entre elas e depois eles acabaram chegando a um consenso e esse consenso trouxe uma unificação entre as colônias. E é por isso que os Estados Unidos é chamado de Estados Unidos da América, porque foram estados que se uniram. Então é muito interessante porque quando a gente pensa assim que Mênfis foi a primeira capital do Egito unido, isso nos lembra não só dos Estados Unidos, mas nos lembra também da Torre de Babel, quando estavam todos unidos, porém, num mau propósito, né? Num propósito ruim de criar um governo único global, tá? Só que o mais estranho é que exatamente nesse momento da entrevista, nos 20 minutos do vídeo que eu coloquei para vocês, o Elon Musk ele tá falando com o Jordan Peterson e eu coloquei a imagem na capa, eu não sei quem reparou, mas na imagem da capa eu dei um destaque para a mão de Musk. Na hora que ele estava falando sobre esse assunto, ele estava fazendo um gesto muito estranho com a mão, ok? E eu separei a imagem aqui para vocês, ó. Olha a imagem aqui com o gesto. Deixa eu ver aqui para minimizar o reflexo. Olha só a imagem que ele está fazendo, a forma que ele está fazendo com a mão. E esse gesto que ele está fazendo com a mão é um gesto muito comum no meio das celebridades. Eu não sei se vocês já viram, mas muitas celebridades poderosíssimas aí, os grandes ícones, né, da mídia, têm trabalhado em cima desse formato, né? Nós vemos isso sendo feito com os grandes cantores, né? E vemos isso sendo feito também por muitas celebridades. Não só esse tipo de gesto, esse tipo de imagem é muito comum, mas você sabe que outro tipo de gesto muito comum desse pessoal é o quê? É tampar um olho, né? Eles muitas vezes tampam um olho para passar uma imagem, tá bom? Denis, obrigado pelo apoio, perguntando se eu acredito em extraterrestre. Pô, lógico que eu acredito, já falei isso várias vezes aqui. Todos os seres que não são da Terra são extraterrestres. Eu acredito em querubim, serafim, Ishim, né, Bnei Elohim. Existem vários seres espirituais que foram fabricados fora da Terra, então eles são extraterrestres, ok? Então, meus amigos, o que é mais estranho é você pensar que o Elon Musk
falando de Mênfis, falando do Egito, falando sobre um novo Deus que eles estão criando, falando sobre a terra de onde vinha ali a ideia do arquiteto do universo, isso tudo fazendo esse sinal de mão que tem essa simbologia ocultista tão forte. Quando a gente lembra que esse é o mesmo cara que quer implantar chip no cérebro das pessoas, que quer vincular o cérebro das pessoas com inteligência artificial, esse é o mesmo cara que disse que desenvolver a inteligência artificial é a mesma coisa que invocar um demônio. Eu não sei se você se lembra disso, mas eu quero te lembrar desse fato que aconteceu em 2014, quando durante uma palestra Elon Musk falou que inteligência artificial era a mesma coisa que invocar um demônio. E aí o cara diz que está fazendo a inteligência artificial lá em Mênfis e ele diz que é um novo Deus que eles estão criando. Tudo muito estranho. Deixa eu colocar aqui para vocês o link onde tem o trecho dessa palestra, desse seminário, em que Elon Musk falou que o desenvolvimento da inteligência artificial era uma invocação demoníaca. Eu vou colocar o link aqui para vocês, tá? 4 vezes o link de um vídeo no YouTube. E não vou colocar no Instagram, porque você não vai conseguir clicar no link de qualquer forma. Então, o que aconteceu nessa época? O Elon Musk estava dando uma palestra sobre inteligência artificial num simpósio no MIT, que é o Massachusetts Institute of Technology, e ele fez um alerta sobre a inteligência artificial que ele disse que era a coisa mais perigosa que o ser humano já inventou, perfeito? E ele disse nessa palestra o seguinte: com a inteligência artificial, nós estamos invocando o demônio. E ele continuou dizendo, sabe aqueles filmes, aquelas histórias que tem um cara com pentagrama e com água benta, e ele fala assim, não, pode ter certeza que a gente vai conseguir controlar o demônio, mas aí dá tudo errado? Então, ele falou, é exatamente isso que está acontecendo. Ele falou isso em 2014. Ele falou em 2014 quando ele não estava ainda desenvolvendo a sua própria inteligência artificial, que é o Grok, da xAI. Então, ele falando isso tudo e você conectando essa história, fica um negócio meio sinistro, não fica? Tá? Deve ser tudo apenas aí uma mera coincidência, você não acha não? Inclusive, se você olha a própria vida do Elon Musk, você vai ver que ele, não só ele, você vai ver que não só ele, mas a família, principalmente a mãe, eles têm aí uma série de significados, assim, uma série de simbologias bem estranhas, né? Bem antigas. Inclusive, tem uma matéria interessante aqui, que eu não sei se eu vou conseguir compartilhar com vocês, mas uma matéria só falando sobre as dimensões esotéricas do logotipo da Tesla, né? Que diz representar aí uma influência metafísica, né, da Tesla. Deixa eu só ver se eu acho uma imagem aqui legal para vocês, porque o pessoal costuma dizer que, por exemplo, a logo da Tesla, que é a empresa de carro do Elon Musk, ela de cabeça para baixo, ela parece um pouco assim com um chapéu, né? Um chapéu de bruxa. Deixa eu ver se eu consigo... Peraí. Eu consigo inverter isso aqui para vocês, tá? Tô só pegando a imagem aqui. Beleza. Aqui, ó. Esse aqui é a logo da Tesla, né? Dizem que se você vira de cabeça para baixo, parece um chapéu de bruxo, né? Parece o chapéu do Gandalf. Eu não sei se realmente parece, né? Mas a galera diz que na própria simbologia das marcas do Musk, você tem isso, ok? Agora, se você pega o próprio Musk, na fantasia que ele usou no Halloween alguns anos atrás, o negócio já fica meio estranho, né? E, por exemplo, você olha esse cara aqui, né, com essa roupa aqui, você vai ver que no tórax tem não apenas o bode,
mas tem uma cruz de cabeça para baixo, tá? Não sei se vocês já viram isso aqui, ó. Nessa roupa que ele usou no Halloween alguns anos atrás, e ele deixou essa foto dele com essa roupa durante muito tempo no seu perfil no seu perfil do X, do Twitter. Muito estranho, né? Então tá aqui, ó. Você vê o bode e na testa tem essa cruz de cabeça para baixo. Então isso é estranho, né? Acho que vocês concordam comigo que é estranho. Então, ele falando isso tudo e fazendo isso tudo, a gente pensa, meu irmão, o que será que esse cara está querendo com isso, né? É, é realmente assim algo muito estranho, ok? E muitas pessoas não têm esse discernimento, mas existe um direto vínculo com a ideia de inteligência artificial, que é o que o Elon Musk está fazendo, e que ele disse que era invocar um demônio. Tem um vínculo direto da ideia de inteligência artificial com a ideia de abrir um portal para o mundo espiritual e com a ideia também de o Apocalipse. Porque, por incrível que pareça, no livro do Apocalipse, quando a Bíblia fala do final dos tempos, a gente tem alguns insights que nos levam a pensar sobre inteligência artificial. Porque a Bíblia diz que haverá, na época do Apocalipse, o anticristo vai ter ali uma imagem que a Bíblia chama de imagem da besta. E essa imagem da besta vai ter vontade própria, vai falar, vai gesticular e vai decidir quem vive e quem vai para o buraco. Parece muito que a Bíblia está falando sobre um tipo de inteligência artificial. Então, inclusive, alguns estudiosos levantam a hipótese de que quando a Bíblia fala da besta, a Bíblia, na verdade, está falando de um sistema global, de uma inteligência artificial, tipo uma Skynet, que vai controlar tudo, através da moeda digital centralizada, através da crédito social, crédito carbono e por aí vai, dos implantes, né, da internet de sexta geração, internet dos corpos e por aí vai. Então, uma série de coisas muito estranhas. E tempos atrás, eu fiz uma série de lives aqui com vocês no meu canal falando sobre batalha espiritual e a relação entre a tecnologia e o mundo espiritual, que é um tipo de conversa super interessante. Mas antes de entrar nesse assunto, eu gostaria só de combinar com vocês o like aqui. Vamos fazer o seguinte, a gente está com uma galera assistindo hoje, eu agradeço a todos vocês, muito obrigado pela audiência, e eu vou dar uma meta fácil aqui para vocês. Vamos fazer o seguinte, eu vou dar 10 minutos aqui para a gente bater 12 mil likes, beleza? 10 minutos para 12 mil likes. Todo mundo que está assistindo, a gente está quase 8 mil likes, dá o seu like aí. Se a gente chegar daqui a 10 minutos a 12 mil likes, eu vou dar uma parte da aula que eu daria só lá dentro da Arca, darei a aula aqui para vocês abertamente, tá bom? Um pedacinho, a famosa palhinha, beleza? Vocês sabem que rede social é interação, então vamos interagir, né? Vamos combinar aqui. Combinado não sai caro, né? Trato é trato. Vamos combinar então 10 minutos para 12 mil likes, tá bom? Qual é a relação, portanto, entre inteligência artificial, apocalipse, anticristo e batalha espiritual? Preste muita atenção. Outro dia, eu estava numa conversa muito legal num podcast com o Ricardo Ventura. Eu não sei se vocês conhecem. Vocês conhecem o trabalho do Ricardo Ventura? Que ele fala sobre linguagem corporal. Ele tem o canal lá Não Minta Pra Mim, né? Vocês conhecem o Ricardo Ventura? Quem conhece, coloca eu. A Camila conhece, a Natália, a Suzana, Yara, Rebeca, Keila, tá? Eu não sei se vocês assistiram o episódio que eu fiz com ele, que é o podcast dele, é o Pela Fechadura, né? Foi um programa muito legal que a gente gravou, tá? Tivemos uma conversa de altíssimo nível. Se você não assistiu, assista, tá? Procura lá Daniel Lopes, Ricardo Ventura, você vai ver a conversa muito legal que a gente teve. Nessa conversa, ele fez até um corte, tá no meu Instagram. Inclusive, deixa eu dar uma dica rápida aqui para vocês, pessoal. Quem me segue no YouTube e não me segue no Instagram, tá dando mole. Sabe por quê? No Instagram eu consigo colocar notícia o dia inteiro.
Eu fico o dia inteiro botando notícia nos stories, tá? Então, muita gente fala, Daniel, de onde você retira suas informações? O que eu estou fazendo? Nos stories que eu coloco lá no Instagram, eu dou o print de matérias que eu estou lendo e tem a fonte, tem a referência. Então, através do meu Instagram, tem dois benefícios que você vai ter. Primeiro, se você me seguir no Instagram, você vai ter atualizações de notícias o dia inteiro. E se você me seguir no Instagram, você vai ter também a referência de onde eu tiro as informações das fontes, tá? Então o link tá aí, tá bom? Tá o link do meu Instagram, me siga lá, daniel.lopes, facinho de achar meu Instagram. Tá o link aí para vocês, tá? Agradecer o Dionei também, que tá nos ajudando. Inclusive, já que a gente falou de Arca, deixa eu dizer o que é a Arca. A Arca é nosso sistema de assinatura, onde a gente tem a liberdade de falar o que hoje não tem como falar nos meios abertos. E lá é um grande grupo de estudos com uma série de aulas e a gente faz conteúdos novos todos os dias da semana, de segunda a sexta, trazendo aí comentários de coisas vitais. A gente fala sobre sobrevivencialismo, a gente fala sobre geopolítica, a gente fala sobre o que está por vir, a gente fala de mundo espiritual, a gente fala sobre... Tem vários cursos lá, por exemplo, Donald Trump, Cristão Anticristo, a Jornada do Leitor, como se tornar um leitor estratégico. Tem o curso que é os Controladores do Mundo, que é sobre esse livro aqui, ó, Política, Ideologia e Conspirações, do Gary Allen e Larry Abraham. Tem uma série de cursos, palestras, reflexões, seminários, tá tudo lá dentro, horas e horas e horas e horas de material, tá? Então vale muito a pena você assinar a Arca, o link para você assinar a Arca tá aí, já aproveita para você assinar a Arca, que é uma merreca que você vai pagar por mês aí para poder estar lá com a gente, tá? Deixa eu agradecer o João, colocou a paz, Senhor, Deus te abençoe, você faria uma live sobre anime com mensagem subliminar para interagirmos contigo? Então, eu manjo muito pouco de anime, eu teria que estudar pra caramba, então vai ser meio difícil. Teria que passar uns 2 meses só estudando, porque eu não manjo nada de anime. Gosto de cultura pop, nerd, mas anime eu manjo muito pouco, tá bom? Então, meus amigos, recentemente eu falei sobre inteligência artificial e final dos tempos, inteligência artificial, batalha espiritual. Mas nesse podcast recente com o Ricardo Ventura, ele me perguntou, Daniel, para você os anjos são o quê? Eu falei, para mim os anjos são inteligências artificiais. Assim como nós também somos inteligências artificiais, ok? Para mim, o ser humano é uma inteligência artificial que Deus criou e colocou no hardware físico, feito de carbono, que é o corpo humano, tá? Ou o cérebro, né? Enquanto a inteligência artificial humana é uma inteligência artificial criada pelo programador, que é Deus, Deus é um grande programador, e esse programador criou inteligências artificiais que rodam no carbono. E o homem, que é uma inteligência artificial, está criando outra inteligência artificial que roda no silício, no Vale do Silício, né? As inteligências tecnológicas. Agora, se os anjos são inteligências artificiais que rodam na cloud, que rodam no éter, que rodam, sei lá, no espaço, algumas vezes eu desenvolvi... Eu acho que voltou, né, pessoal? Acho que voltou aí. Então, a possessão seria uma inteligência artificial angelical assumindo o controle de um hardware, ok? Esse, para mim, é o conceito de batalha espiritual relacionado à inteligência artificial, ok? E, na verdade, se você entende a doutrina da encarnação, que é o que a gente estuda na teologia, na cristologia, a cristologia, dentro da teologia sistemática, é a doutrina de Cristo. A doutrina de Cristo significa você estudar como é que Deus se fez carne e habitou entre nós, né? O que está patente na Bíblia, né? 1 João 5,20 diz que no verdadeiro estamos, isto é, em Jesus Cristo, este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. A Bíblia diz também, no princípio era o verbo estava com Deus, esse verbo se fez carne, habitou entre nós e vimos nele a glória do unigênito do Pai. Está em João 1, 1 João 5,20. Colossenses, o apóstolo Paulo diz que em Cristo habita a plenitude da divindade, né? A divindade habita em Cristo corporalmente, né? Em Cristo habita corporalmente a totalidade da divindade, ou seja, o cara 100% Deus, né? Então a doutrina da encarnação de Cristo é uma doutrina fundamental do cristianismo. Obrigado, Maria Eduarda, aí pelo apoio. E, na verdade, preste muita atenção no que eu vou falar agora.
Na verdade, você pode ver a doutrina da encarnação como Deus pegando a sua própria consciência e transferindo para um corpo humano, como se fosse uma inteligência artificial. Na verdade, a única inteligência artificial, a única inteligência que não é artificial é a inteligência de Deus. Por quê? Porque Deus é a origem de tudo. Deus é a inteligência original, né? Então a inteligência original transfere a sua consciência para um corpo humano. Isso é uma doutrina da encarnação de nível tecnológico que eu estou tentando defender aqui com vocês. Isso é muito interessante, porque quando o Espírito de Deus, que é a consciência divina, se transfere para um corpo humano, na encarnação de Cristo, e através desse processo, Cristo retoma as chaves do reino e ele consegue, né, fazer um vínculo entre as dimensões espirituais e a dimensão humana. Nesse momento, preste muita atenção, nesse momento, o inimigo olhou aquilo e falou: ah, eu não sabia que dava para fazer isso, beleza? Denis Marlon falando que eu não respondi a pergunta dele. Não respondi isso, não respondeu minha pergunta, mas tudo bem. Então, Denis, vamos fazer o seguinte, vamos parar tudo aqui só para eu responder a sua pergunta. Vou parar e vou responder. Só vou pedir licença aqui pro pessoal para a gente responder a pergunta do Denis, tá? Vamos ver. Não respondeu minha segunda pergunta, mas ok, 13/11. Acho que não sei se foi hoje, né? Daniel, seja sincero, acredita em extraterrestre? Já respondi. Só mais uma pergunta. É verdade que dia 13/11, o Pentágono e o Senado dos Estados Unidos vai admitir que existe vida fora da Terra? Tá rolando boato, não sei se é verdade, tá? Não sei, tá bom? Obrigado pelo superchat aí. Continuando, pessoal. Quando o inimigo viu Deus transferindo a sua consciência para um corpo humano, ele falou assim: peraí, acho que eu vou fazer essa parada também. Eu vou transferir a minha consciência para um corpo humano. Só que preste muita atenção. Para Deus transferir a sua consciência para um corpo humano, ele precisou fabricar um corpo humano específico. Ele precisou fabricar um corpo humano especial. E esse corpo humano especial que Deus fabricou em Cristo, obrigado Rebeca, obrigado Denis, esse corpo humano especial foi colocado dentro de Maria. Porque você sabe que Maria não teve uma relação tradicional humana, homem e mulher. A Bíblia diz: descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. Então, o que acontece? O Espírito Santo colocou Jesus dentro de Maria, tá? Obrigado a EGS, falando da música Pitá, que tá aí online. Ney Salomão, obrigado também. Então, para Deus transferir a sua consciência para um corpo humano, ele precisou fabricar um corpo humano especial. Porque um corpo humano, para receber o Espírito de Deus, ele precisava ser um corpo humano diferenciado, mais reforçado, tá? Então, o inimigo olhou aquilo tudo e ele falou: ah, peraí, para Deus transferir a sua consciência para um corpo humano, ele precisou fazer uma espécie de engenharia genética. Ele precisou preparar um corpo especial, tá certo? E aí, ele começou a tentar fazer isso, tá bom? Dorel Honorato perguntando se então nós teríamos um computador à base de DNA. Exato, nosso hardware baseado no DNA, né? E o software, a nossa alma, a nossa consciência. E desde então, o inimigo tem trabalhado para fazer uma cópia de Cristo. É por isso que o nome dele, o título dele é o Anticristo. E isso está sendo tentado desde os tempos antigos, tá certo? Desde os tempos antigos. Por quê? Porque eles desenvolveram técnicas para fazer isso. E essas técnicas são conhecidas ali pelas sociedades antigas, pelos grupos esotéricos antigos, e isso já é feito desde o mundo antigo. Isso era feito nos ritos de Eleusis, na Grécia, isso era feito nas festas das Saturnálias, isso era feito nas festas do deus Baco, nas bacanalhas, isso sempre foi feito desde os tempos antigos. E o inimigo foi
desenvolvendo essa técnica para transferir a sua consciência para um corpo humano. Tá? Obrigado, Ney Salomão. O inimigo vai criar um ser que possa suportar a energia que ele possui. Exato. É mais ou menos aquilo que é semelhante, né? A galera tá falando, o Leonardo falou do Constantine aí, tem a ver com Constantine, mas é parecido com um filme Avatar. Eu gostaria de perguntar para vocês, quem aqui assistiu o filme Avatar? Coloca eu que eu vou te dar uma moral aí, tá? Coloca eu aí que eu vou ler o seu nome. Quem assistiu, eu tô falando Avatar 1, não o 2, tá? O 2, para você entender o 2, você tem que ter assistido um. Ó, obrigado José Luiz, Robert, Rita, Lamec, Edi, Suzana, Tiago, Saulo, Débora, Natália, Matheus, Gustavo, Bruna, Wellerson, Lucien, Marco, Maxwell, Gilberto, Alisson. Obrigado a todos que responderam, tá? Daniel, tudo indica que o anticristo é o DJT, não é? Tá indicando. O anticristo é aquele que vai estabelecer paz entre Tel Aviv e os seus inimigos e vai reconstruir o templo em Jerusalém. Jonathan, obrigado aí, valeu. Antoniel, obrigado a todos. Qual que é o conceito do filme Avatar? O conceito do filme Avatar é o seguinte: seres humanos em 2154 estão tentando assumir o controle de um planeta, porque esse planeta tem muitos recursos minerais que os seres humanos querem para eles. Só que para essa mineradora conseguir assumir o controle desse planeta, eles precisam aprender a dominar ou a enganar os alienígenas que moram lá, que são os Navi. Navi, inclusive, em hebraico significa profeta, ok? Então, Pandora é uma das luas de Polifemo e um dos 3 gigantes gasosos fictícios orbitando Alpha Centauri, né, que está a 4,4 anos-luz da Terra. Os humanos têm o objetivo ali de explorar em Pandora. Pandora tem a ver, Pandora significa todas as dores, de onde vêm todos os males, né? Eles querem explorar em Pandora as reservas de um precioso minério chamado unobtainium, né? E aí, o que eles fazem? Eles fazem uma parceria entre a mineradora RDA e o sistema de defesa, né, global lá, para que eles possam assumir o controle desse planeta. E para isso, eles desenvolvem uma ideia chamada Programa Avatar. O que é o Programa Avatar? É o desenvolvimento de híbridos entre os seres humanos e os alienígenas Navi, e esses híbridos, obviamente, são geneticamente modificados. Um humano que compartilhe material genético com o Avatar faz o quê? Ele é mentalmente ligado e pode se conectar através de conexões neurais que permitem controlar o corpo do Avatar. Ou seja, o Avatar significa seres humanos querendo controlar um planeta. Para isso, eles criam corpos geneticamente modificados, híbridos entre os seres humanos e esses alienígenas, e eles conseguem controlar esses corpos à distância. Avatar é exatamente essa teoria que eu estou trazendo para vocês, só que é invertida. Em vez da história que a gente está conversando aqui ser os seres humanos querendo assumir o controle de um planeta, são os anjos querendo assumir o controle do planeta Terra. E para isso eles estão criando híbridos entre os seres humanos e os anjos e estão transferindo a sua consciência para dentro desses seres híbridos, ok? E tem 2 etapas nesse controle do corpo híbrido. Você que viu o filme sabe, vou dar uma espécie de spoiler, mas o filme é antigo. Presta atenção. A primeira etapa, eles conseguem controlar o corpo momentaneamente e depois liberar o corpo. Isso seria aquilo que a gente conhece hoje como possessão. Porém, no final do filme, você sabe que o personagem lá do Sam Worthington, que é o Jake Sully, ele decide passar para o time dos alienígenas. E ele decide defender os alienígenas. E aí é oferecido para ele, pelos alienígenas, a opção dele deixar o seu corpo original e ele passar a habitar permanentemente o corpo alienígena. E isso acontece, obrigado Marco Aurélio aí pelo apoio ao canal, isso acontece ao redor de uma grande árvore. E essa árvore é uma simbologia da Etz Haim, que é a árvore das vidas, ou a árvore da vida cabalística, né? Então, através de um ritual que acontece no final do filme Avatar, em volta da árvore da vida, ele consegue transferir permanentemente a sua alma,
ou a sua consciência para esse corpo híbrido, ok? Carlão está falando que lembra Yggdrasil, né, que é a árvore sagrada da mitologia nórdica, tá? Álvaro perguntou se eu conheço os agroglifos, com certeza conheço, né? A gente estuda isso há muitos anos. Então, meus amigos, assim como Cristo foi fabricado o seu corpo e colocado dentro de Maria e depois Deus transferiu a sua consciência para dentro desse corpo, por um corpo híbrido, fabricado, o inimigo também está tentando fazer isso. E algumas pessoas, segundo a Bíblia, foram criadas através desse sistema. Isso está lá em Gênesis 6, né? Quando os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosos, coabitaram com ela, nasceram os gigantes, os varões de grande renome da antiguidade. Ou seja, em Gênesis 6, os gigantes da Bíblia são feitos dessa forma. Corpos híbridos entre anjos e seres humanos, corpos gigantes, através dos quais os anjos conseguiam transferir a sua consciência e controlar esses corpos, ok? Só que a Bíblia diz que isso aconteceu antes do dilúvio e depois do dilúvio. Isso continuou acontecendo. Então, o anticristo, ele será um híbrido desse. Ele será alguém criado de uma forma híbrida para que isso possa vir à tona por meio do qual esses anjos consigam transferir a sua consciência para esses corpos, ok? Isso, obviamente, envolve dois grandes ramos da ciência. O grande ramo que governou o século XX e o grande ramo que está governando o século XXI. Estamos falando do século XX, a física. A gente sabe que a física foi a grande ciência do século XX. Einstein foi o mais famoso. E agora a gente está falando sobre a genética, né? Por que primeiro a física, depois a genética? Porque primeiro foi necessário abrir os portais, entender as dimensões da física, para depois trazer esses seres para cá, nesses corpos híbridos. Então, primeiro a física hiperdimensional, e depois a genética para criar esses corpos híbridos, tá? Alisson, obrigado. Ele falou que seria coerente imaginar que o anticristo, assim como Jesus, viria ao mundo como uma criança, nascida de uma mulher, vivendo entre nós, se revelando por volta dos 30 anos como suposto salvador. Com certeza, tá? Mas lembrando que ele nasceu de uma mulher, mas híbrido, de forma ritualística, fabricado, ok? Fabricado. Então, a grande pergunta que a gente precisa fazer agora é: seria o Elon Musk um híbrido? Seria o Elon Musk um ser fabricado dessa forma? Será que a mãe do Elon Musk gerou Elon Musk num cenário ritualístico? Essas são as perguntas que a gente precisa fazer hoje. Perguntas essas que eu vou responder lá dentro da arca. Mas, como vocês deram os 12 mil likes que a gente pediu, eu vou iniciar essa conversa aqui hoje. Vou dar uma palhinha para vocês, tá bom? Lembrando para vocês que a arca, se você não assina ainda, tá dando mole, porque tá baratinho. Você vai pagar 12 parcelas aí de R$ 59,90, por enquanto, que está na promoção. Então aproveita para já assinar, porque hoje lá na arca eu vou dar a minha resposta para isso. Elon Musk é um híbrido? A mãe dele, será que fez isso dentro de um cenário ritualístico? Como é que isso é feito? Vou explicar isso tudo para vocês lá hoje, tá bom? Obrigado, Alisson. Deixa eu agradecer aqui a Joelma Martins, falando que aula espetacular. Obrigado, professor. Valeu. Eu fico feliz quando o pessoal reconhece, né, que a aula realmente é feita com muito carinho, com muita dedicação, né? Muito obrigado aí pelo apoio de vocês. E tem mais galera que eu vou agradecer. Muito obrigado, tá? Deixa eu só escrever um negócio aqui que eu vou mostrar umas imagens maneiras para vocês aqui agora. Já tem gente falando que a mãe dele é bruxa, né? A Rafaela. A Rafaela ou Rafael? Não tenho. Não consegui ver que passou rápido, tá? Presta atenção. Se o Elon Musk foi concebido dentro de um cenário ritualístico, a mãe dele tem que ser uma esotérica. A mãe dele tem que ser uma participante de ritos esotéricos. Será que a mãe dele é participante disso? Essa é a primeira pergunta que eu ia responder na arca, vou responder aqui com vocês. Através das imagens que a gente vê, da simbologia que a gente vê da mãe do Musk, ela passa alguns insights estranhos pra gente, né? Vamos dar uma olhada nessa imagem aqui, ó. Assim, isso é uma festa de Halloween, tá bom? Então, você poderia dizer, ok,
ela tá fantasiada pro Halloween, beleza? A mãe do Musk, tá bom? Ah, não, a May Musk, a mãe do Musk, inclusive May, né, quase mãe Musk, eles estão vestidos por Halloween, né? Lembrando, para quem chegou depois, que nessa fantasia do Halloween, Musk usou uma roupa vermelha que tem um bode no peito e uma cruz de cabeça para baixo, na testa do bode, tá? Acho que você viu aí, beleza? Mas vamos dar uma olhada para ver se tem outras fotos da mãe do Musk estranhas. Olha essa aqui, ó. Ela tampando o olho, que é uma simbologia clássica do pessoal esotérico. Por quê? Porque tem a ver com o olho que tudo vê, tem a ver com aquele Ein Sof Or, a luz sem fim, tem a ver com o Lúcifer, tá? Então, tá uma foto dela aqui na capa da revista. Aí o pessoal, mas deve ser coincidência. Não é coincidência. Ela tem a mania de fazer isso, ok? Lembrando que esse tipo de gesto também, se você olhar com cautela, parecem 3 letras 6, né? Então parece que ela gosta muito de usar esse tipo de simbologia do olho de Horus, né? Que tem a ver com o olho que tudo vê. Mais uma vez, em outra capa, ela com essa simbologia aqui, né, do olho tampado. E não para por aí. Mais uma aqui para vocês. Beleza? Tá? Então, a mulher parece que tem mania de fazer isso, né? Olha aí. Parece que virou moda, né? Aí, ó. Perfeito? Mas vou mostrar mais imagens para vocês. Olha o visual disso aqui. Olha o visual. Com esse visual, a gente pensa, eu acho que ela gosta de um esoterismo. Acho que ela acha isso maneiro, né? Cheio de cruzes aqui. Aí você fala, não, mas eles usam cruzes. Pessoal, muitas pessoas que não gostam do cristianismo gostam de usar a cruz porque eles acham que a cruz é a derrota de Cristo. Para os cristãos, a cruz é a vitória de Cristo sobre as forças do mal. Mas para quem é contra Cristo, a cruz é um símbolo de derrota, né? Então, assim, estilão de sacerdotisa, né? Aqui tá mais diferenciado, né? Aqui tá mais direto, né, não? Tá mais estranho, vocês não acham, não? Né? Tá. A gente fica pensando, será que a mãe dele é esotérica? Poxa, ela tá dando pistas pra gente acreditar que sim, né? Aqui tem ela também com uma rosa em cima do olho, como se fosse uma rosa, né? Lembra uma rosa. Lembrando que a rosa é um símbolo do conhecimento oculto, porque a rosa tem várias camadas e as camadas significam o progresso da iniciação esotérica, né? E é por isso que existe um negócio chamado Rosa Cruz, que é a associação entre o esoterismo e o cristianismo, tá bom? Olha essa imagem aqui. Essa aqui também tá bem interessante. Ela é essa toda de branco aqui, ó, do lado. A do meu lado esquerdo aqui, ó. Tá vendo? Não é estranho isso aqui? Não tem um visual... Pera aí. Não tem um visual estranho isso? Saiu do negócio. Compara... Aqui, ó. Compara essas aqui. Tá estranho, não tá? O negócio tá meio estranho. Então, assim, parece que ela gosta de um negócio diferenciado, não gosta? Então, assim, para o Elon Musk ser um híbrido desse, a mãe dele teria que estar dentro do plano. Será que ela tá? Parece que ela tá. Agora, como é que isso é feito? Como é que acontece isso? Como é que eles fabricam esses híbridos? Eu vou contar isso para vocês agora, lá na Arca, tá certo? Se você quer ouvir essa história mirabolante, que vai arrepiar o cabelo da sua nuca, eu convido você para a gente ir lá para a Arca agora, tá bom? Muito obrigado a todos aí que deram like, se tornaram membros, que participaram aí, que interagiram. Deus abençoe vocês. Deixa eu ver se eu deixei de ler mais alguma mensagem, me parece que não. Queridos, vamos para a Arca agora então? Forte abraço para vocês, fique com Deus, amém, todas as coisas, retém que é bom. Uma galera hoje ao vivo, muito obrigado, tá bom? Lá na Arca agora eu vou explicar para você como isso é feito e vou falar mais coisas sobre o Elon Musk, tá certo? Queridos, forte abraço para vocês, fique com Deus, amém todas as coisas, que retém que é bom, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo
esteja com cada um de vós, não só hoje, mas para todo sempre. Eu peço a Deus que nos guarde a todos no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente, que nenhuma ferramenta forjada contra nós possa prevalecer, porque nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Eu peço a Deus que te abençoe na saúde física, saúde emocional, na sua vida espiritual, na sua vida profissional, na sua vida ministerial, no seu chamado divino. Eu peço a Deus que te dê entendimento, que abra os seus olhos para a verdade, que você enxergue a verdade, que você seja visitado pelo Espírito Santo de Deus, que o Espírito Santo de Deus faça morada no seu interior e que você receba de Deus o chamado para a sua vida, para entender o que Deus quer para você. Assim eu peço em nome de Jesus. Amém. Vamos lá para a arca agora, que eu vou explicar como é que essa maluquice acontece. Vou falar sobre Moonchild. Vai ser interessante, hein? Forte abraço para vocês. Fiquem com Deus. Examine todas as coisas que tem que é bom. Até amanhã. Um abraço, galera. Fiquem com Jesus. Valeu.